Graça e paz a todos. A palavra de Deus nos diz, aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 7. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 7. Diz bem assim: o caráter do homem da iniquidade e a sua derrota. Aleluia. O caráter do homem da iniquidade. Aqui está. Esse daqui é o que o diabo vai usar nessa terra. É o anticristo. O que se opõe contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto. No dia do... Quando o Espírito Santo sair dessa terra, aí ele vai se manifestar do jeito que ele é. Por enquanto ele não pode ainda, mas ele já está operando aqui já. Ele ainda não pode operar do jeito que ele quer, mas ele já está fazendo um estrago grande aqui nessa terra. Porque o Espírito Santo impede dele agir do jeito que ele quer agir. Por enquanto o Espírito Santo ainda está aqui, nessa terra. O Espírito Santo está aqui consolando, dando paz. Quando o Espírito Santo sair dessa terra, junto com os salvos, aí acabou a paz. Isso aqui vai ficar um caos. Demais assim. Com efeito, aleluias. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado o que agora o detém. Ele já opera, mas ele está esperando que seja afastado aquele que o detém. Quem é aquele que o detém? É o Espírito Santo. O Espírito Santo detém ele. É por isso que ele ainda não se revelou ainda. Ninguém sabe onde o anticristo está. O filho da perdição, aquele que vai reinar nessa terra aqui como se fosse o próprio Deus, enganando o povo. Porque ele ainda não apareceu ainda. Não apareceu. Ele está esperando que... Aleluia. Louvado seja o Senhor. Ele está esperando que o Espírito Santo ele saia dessa terra. Porque o Espírito Santo impede ele. Aleluia. Olha. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera. Mas ele já está operando. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Aleluia. O Espírito Santo. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Olha aí. A eficácia de Satanás. O próprio diabo dentro daquele homem. Aleluia. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. O próprio Satanás dentro daquele homem. Se passando por Deus, enganando muita gente. Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Porque nele não tem verdade. Ele é mentiroso. Ele procura imitar a Cristo. Aleluia.
E diz mais, no versículo 10. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 10. E com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Porque o povo não acolheu o amor da verdade, o amor da palavra de Deus. Não acolheu o Senhor Jesus. Aleluias. Não acolheu a palavra que é poderosa para nos salvar. A palavra de Deus. Aleluias. Antes deram crédito a... Aleluias. Antes deram crédito ao engano de injustiça, aos que perecem, por isso sofrem e vão sofrer. Aleluias. E aqui está dizendo que quando o Espírito Santo sair dessa terra, juntamente com os salvos, os que ficar para a grande tribulação, é terrível. Diz que o anticristo, a besta, junto com o falso profeta, o anticristo, o falso profeta, diz ali que a Bíblia diz lá no 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 4. Diz assim: o qual se opõe e se levantará contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, obstentando-se como se fosse o próprio Deus. Aleluias. Tá vendo? Ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Onde é esse santuário de Deus? É o terceiro templo que vai ser o terceiro templo de Salomão, que vai ser reerguido. Aleluias. Ele foi erguido uma vez, ele foi destruído, foi erguido de novo, foi destruído, e ele vai ser reerguido de novo. Aleluias. E ele vai sentar nesse templo. Ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele vai se passar por Deus, pelo Senhor Jesus aqui. E vai enganar muita gente. Aleluia. Vai ter muitos prodígios, sinais de mentira. Muita gente vai ser enganado. Já está sendo enganado agora. Imagine. Aleluia. Imagine nessa hora aqui. E ninguém vai poder também nem comprar nem vender. Somente os que tiver a marca da besta. Ou na fronte ou na mão direita. Quem não aceitar essa marca não pode nem comprar nem vender. Ou seja, se quiser ser salvo, vai ter que morrer de fome, vai ter que morrer pelo Senhor Jesus, assim como o Senhor Jesus morreu por nós. Então se apegue a Cristo agora. Vai na primeira, no grande arrebatamento. Porque para quem ficar, vai ser terrível. Essa terra vai ficar insuportável. A paz vai sair. Aleluia.
A paz vai sair. O Espírito Santo é a paz. Os frutos do Espírito Santo é amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha aí, a paz é um dos frutos do Espírito Santo. O Espírito Santo acaba saindo daqui dessa terra, acaba a paz. O povo, a terra sem paz, vai ficar um tormento só. É forte. Aleluia. E isso é tão forte. Deus, ele é tão bom. Deus é tão bom que mesmo assim Deus ainda vai mandar 2 profetas para os que ficarem no período da grande tribulação. Deus ainda vai mandar 2 profetas para evangelizar o restante do povo que ficar. Deus é bom demais. E mesmo assim o povo não vai dar crédito para os profetas. Alguns pode dar, mas a maioria não vai dar crédito não. Vai falar que eles estão perturbando, eram perturbadores. Ou seja, a terra vai ficar insuportável. E não é profeta, qualquer profeta não. É Moisés e Elias. Aleluia. E eu mostro dentro da Bíblia aqui. Deus vai mandar Moisés e Elias para evangelizar o restante do povo ainda. Aleluia. Diz aqui, Apocalipse, no capítulo 11, no versículo 3. Diz bem assim o título: As 2 testemunhas mártires. Aleluia. Aí Deus fala bem assim, a palavra de Deus diz bem assim, no versículo 3. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Aleluia. Olha só. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Eles vão vir vestidos de pano de saco. Aleluia. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca. Olha aí. Quem pretender causar dano contra eles 2, sai fogo de sua boca. Nesse período aqui, a besta não é nem o anticristo. E vão ficar quietinhos. E os servos dele também. Porque quem pretender, aleluia, porque quem pretender causar danos a eles, não vai sair bem. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo de sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Olha, morre. Quem se levantar contra eles 2, vai morrer. Aleluia. Elas têm autoridade para fechar o céu. Olha só, aqui. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem. Quem foi que fez? Que orou e não choveu? Ficou. Aleluia.
Ficou 3 anos e meio sem chover ali. Elias, na época de Acabe. Aqui, tá vendo que é Elias. Elas têm autoridade para fechar o céu. Fechar o céu é para não chover. Para que não chova durante os dias que profetizarem. Tá vendo? Não vai chover. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue. Quem fez a água virar sangue? Converteu a água em sangue? Deus usou foi o Moisés. Deus fez a água virar sangue. Mas Deus usou quem? Moisés. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue. Olha só. Então, aqui já está falando, deixa bem claro que é Moisés e Elias. O tanto que Deus é bom. Deus ainda vai mandar 2 profetas, e não é qualquer profeta não, para evangelizar o restante do povo que ficar. Mas mesmo assim, a terra vai ficar insuportável, o povo não vai aceitar. Então, se prepare para subir no grande arrebatamento da igreja agora. Ou se você partir antes do arrebatamento, prepare a sua alma. Aleluia. Prepare a sua alma para entregar ela para Deus. Aleluia. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Tá vendo? Toda vez que eles querer ferir a terra com toda a sorte de flagelo, eles vão ferir. Então, se alguém pretender causar dano contra eles, vai morrer. Quando tiverem, então, concluído o testemunho, olha só. Aleluia. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, quando eles acabarem de falar de Deus, de dar o testemunho do Senhor, evangelizá-los, a besta que surge do abismo pelejará contra elas. Olha aí. E as matará. Perdão, primeiro. E as vencerá. Aí que vem. E matará. Aí sim a besta vai vencer eles e vai matar. Depois que eles concluírem a missão de dar o testemunho do Senhor. Ou seja, depois que eles acabaram de falar do Pai. Quando a missão deles estiver terminada, aí a besta, diz aqui, a besta que surge do abismo, pelejará contra elas, e vencerá e matará. Elas quem as 2 testemunhas, Moisés e Elias. A besta vai matar eles. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muito dentre os povos, aleluias,
No versículo 9. Apocalipse, capítulo 11, no versículo 9. Então, muito dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. Tá vendo? Aquele povo vai contemplar os cadáveres daquelas duas testemunhas por 3 dias e meio. E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Tá vendo? Eles não vão permitir que eles sejam sepultados. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E no versículo 10 diz bem assim: os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles e realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros. Tá vendo? O povo vai ficar feliz. Em vez do povo ficar triste, o povo vai ficar feliz pela morte dos dois profetas, de Moisés e Elias, que estavam ali falando de Deus ali, que aquilo que a besta estava falando, aquele que estava se passando por Deus ali, que estava ostentando como se fosse o próprio Deus, estava falando que aquilo era mentira, que eles tinham que adorar a Deus, eles tinham que buscar, aceitar o Senhor Jesus. Aleluia. Ali, eles evangelizando ali, em vez deles ficarem felizes, porque tinha uns homens de Deus ali evangelizando ele, nada, eles iam ficar. Eles ficaram foi felizes por eles terem morrido. Era para ser o contrário. Era para ficar feliz porque eles ganharam a oportunidade de ser salvos, de ouvir a palavra ali, e feliz porque eles tinham nova chance de ser salvo. Aleluia. Mas não. Eles ficaram foi felizes foi com a morte dos profetas, dos sacerdotes. Ou seja, com a morte de Moisés e Elias. Se o povo ficou feliz com a morte deles, então isso aqui vai virar um caos. A terra vai ficar insuportável. Se pegue com Deus agora. Suba no grande arrebatamento agora. Aleluia. Aí no versículo 11 diz bem assim. Continuando. Vamos no 10 de novo. Os que habitam sobre... Aleluia. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizam festas e enviarão presente uns aos outros. Porquanto esses dois profetas, olha aí, dois profetas, atormentaram os que moram sobre a terra. O povo ia festejar e enviar presente uns aos outros. Todo mundo ali se presenteando ali e festejando porque aqueles dois profetas estavam mortos. Misericórdia. Essa terra vai ficar terrível. Não vai ter paz. Saiu o Espírito Santo, saiu a paz. Aleluia.
Saiu o Espírito Santo dessa terra, saiu a paz. E isso não está longe de acontecer, não. E diz no versículo 11: Mas, depois de 3 dias e meio, veio um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou. Eles ficaram 3 dias e meio ali. Ninguém permitiu sepultar eles, enterrar. Ficaram lá, todo mundo admirando. 3 dias e meio. Mas depois de 3 dias e meio, olha o que aconteceu. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, aleluias. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus. Vai vir da parte de quem? De Deus, aleluias. Deus vai mandar. Neles penetrou, ou seja, penetrou neles, entrou dentro deles o espírito de vida. E eles se ergueram sobre os pés, sobre os pés, ficaram em pé. E aqueles que o viram, sobreveio grande medo. E o povo viu. E a Bíblia diz que sobreveio sobre eles grande medo. Tá vendo? O tanto que essa terra aqui vai ficar insuportável. O tanto que essa terra vai ficar insuportável. Sem o Espírito Santo nessa terra. Com o Espírito Santo aqui, nessa terra, já está o que está? Imagine quando o Espírito Santo sair daqui. Se quando você está triste, o Espírito Santo te consola, ele te alivia, ele te dá paz. E sem o Espírito Santo aqui nessa terra, vai chegar a hora que o Espírito Santo vai sair dessa terra juntamente com os salvos. Aí quem ficar, o negócio vai pegar. Vai ter que... Aleluias. Quem quiser ser salvo, vai ter que morrer por Jesus Cristo. Vai ter que morrer por Deus. Do mesmo jeito que o Senhor Jesus morreu por nós, quem quiser ser salvo vai ter que morrer também. Se quiser ser salvo. Pelo contrário, se não quiser morrer, então essa pessoa vai aceitar a marca da besta, tudo aquilo que o Satanás vai ofertar aí. Aparentemente vai ter alguma coisa, mas não tem nada, porque não teve a salvação, não tem nada. É só uma falsa alegria passageira, que logo logo vai ser lançado. Todos que aceitaram a marca da besta, aleluia, todos que aceitaram a marca da besta, que adoraram a besta ali, todos, vai chegar uma hora que vai ser lançado no lago de fogo. Tudinho. Até o inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo. E todas as pessoas que não querem saber, não quiseram saber de Deus, que não querem saber de Deus, também vai ser lançado no lago de fogo. Os filhos da desobediência. Aleluia. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu. Olha, os dois profetas ouviram uma grande voz vinda do céu, dizendo-lhes, aleluias,
E as duas testemunhas ouviram grande voz vindo do céu, dizendo: Sube para aqui. E subiram ao céu numa nuvem. Ô glória! E os seus inimigos as contemplaram. Os seus inimigos. Ou seja, eles vão ter muito inimigo. Porque não é todas as pessoas que estão nessa terra que vai ser salva, não. São poucas pessoas que vai ser salvo. Aqui já está dizendo já. E os seus inimigos as contemplaram. Quem é inimigo do profeta Elias, de Moisés, é inimigo do próprio Deus. Aleluia. Quem é inimigo de Elias, de Moisés, é inimigo do próprio Deus. Porque foi Deus que mandou eles. E o povo vai odiar eles. Tudo porque prefere aceitar e se submeter à besta, o anticristo. Prefere adorar a besta, a imagem da besta. Aleluia. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. Aleluias. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Então ainda tem uns ainda que vai dar glória a Deus. Uns que vão ficar ali guardando a fé ali. Mas a maioria vai odiar os profetas do Senhor. As duas testemunhas. Ou seja, o povo, aleluia, quando a besta pelejou contra eles dois, que venceu eles e mataram, o povo ficou feliz, fez festa, enviou presente uns aos outros, comemorando. Olha só, a que ponto é forte. Louvado seja o Senhor. Deus é bom demais. Deus é bom, porque com tudo isso ainda mandar ainda 2 profetas é forte. Deus é misericordioso. Aleluia. Então você aí que um dia esteve nos caminhos de Deus e se afastou, não sei por que motivo. Também não me interessa saber, não. É você e Deus. Você aí que um dia esteve nos caminhos do Senhor Jesus e se afastou. Pegue firme com Deus. Volte para Deus.
Aceite ao Senhor Jesus. Porque esse dia aqui vai chegar. Não é historinha da Bíblia, não. Isso aqui em uma hora vai se cumprir. Então aceite Jesus antes que seja tarde. Das duas ou uma. Ou se você... Todos nós vamos morrer. Isso é matemática. Não vai ficar ninguém para semente. Aleluia. Se o arrebatamento demorar um bocadinho mais, que eu creio que não está muito longe não disso acontecer, que ele está perto, pelos sinais, as coisas que a gente anda vendo, mas a pergunta é, se você morresse hoje, se você morrer amanhã, ou depois da manhã, para onde vai a tua alma? Para quem você tem guardado a tua alma? Nem me responda, nem fala nada. Só pensa pra... É você mesmo. É você e Deus. Se você morresse hoje, para onde ia a tua alma? Para quem ela estava reservada ali? Para Deus, para morar com Deus? Ou para sofrer num lago de fogo? Vamos ser inteligentes. A gente sabemos que vamos morrer. E depois dessa vida, tem outra vida. A vida continua. Só que em dois lugares. O céu ou o inferno. Ou o paraíso ou o lago de fogo. Ou o céu, junto com Deus, o Senhor Jesus, ou o lago de fogo. O destino, quem escolhe, somos nós. É você que decide aonde a sua alma vai passar a eternidade. Se é com Deus, com o Senhor Jesus e com todos os salvos, na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, ou se é no Lago de Fogo, com o diabo e os seus demônios, os seus anjos caídos, e quem não aceitaram obedecer a palavra de Deus, quem não quis servir e adorar a Deus. Aleluia. Quem não quis servir e adorar o Senhor. A palavra de Deus diz que, lá em Apocalipse 3, Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. No versículo 10. Olha só como é forte. Diz bem assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança. Olha só. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Aleluias. Porque aqueles que guardou a palavra, aleluias,
Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Então, aquelas pessoas que guardaram a palavra da minha perseverança, da perseverança em Deus. Aleluia. Lembra quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus diz lá em Mateus 24:13, o que perseverar até o fim será salvo? Aleluia. Então ele diz, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que... Aleluias! Para experimentar os que habitam sobre a terra. Olha só, mais uma vez. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, se você guardar a palavra da perseverança, que é a palavra de Deus, Deus também vai te guardar da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Que é isso daqui. Esse período que eu acabei de ler aqui, da grande tribulação. Ou seja, aqueles, aleluias, aqueles que ficarem firmes nos caminhos do Senhor Jesus, que aceitar o Senhor Jesus e a Deus, crê em Deus e crê também em mim. O Senhor Jesus falou que nós temos que crer em Deus e crer nele. Temos que aceitar o Senhor Jesus, confessar ele e crer que Deus o ressuscitou dos mortos. E aí a gente é salvo. Porque ele disse, será salvo. Aleluias. Isso é forte. Então, guarde a palavra de Deus. Perfeito nós não somos. Perfeito somente o Senhor Jesus Cristo. Só teve um aqui nessa terra que foi, aleluias. Louvado seja o Senhor. Só teve um que teve aqui nessa terra que foi e é perfeito até hoje, que se chama Jesus Cristo. Nós, seres humanos, nós não somos perfeitos, somos falhos. Somos pecadores. Mas não podemos aceitar viver no erro. Não podemos aceitar viver na prática do pecado. Errou? Peça perdão. E não faça mais aquilo. E fique firme com Deus. Você que errou, estava vivendo uma vida que estava agradando ao Senhor, aí fez algo e você pensa que não tem perdão. Você que estava no caminho bom, você fez algo que acha que não tem perdão? Não. Tem perdão sim. Deus só não quer que você continue fazendo as coisas erradas. Deus só não quer que você continue no erro, no pecado. Quem é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado, porque é nascido de Deus. Aleluia. Deus diz lá em Isaías 18, ainda que os vossos pecados seja como a escarlata, que é vermelho, eles, aleluias,
Não é eu que digo, é a palavra de Deus que diz. Deus diz lá em Isaías capítulo 1, no versículo 18. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, vermelho, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã. Ou seja, vai ficar limpo, alvo. Então, mas só que ele quer que você se arrependa de fato e de verdade. Deus, ele sabe se você se arrependeu ou não. Deus, ele conhece o verdadeiro arrependimento. Aleluia. Deus, ele conhece o verdadeiro arrependimento. Não tem como enganar Deus. Não tem como. E a Bíblia diz bem claro que o Senhor, Deus, ele conhece os que lhe pertencem. Então aqueles que não pertencem a ele, não adianta nem querer tentar enganar, que não engana não. Isso é forte. Então, continue firme nos caminhos do Senhor Jesus, até o último dia da sua vida. Se você errou, peça perdão para Deus. Faz igual o Senhor Jesus falou para aquela... Aleluia. Faz igual... Louvado seja o Senhor. Faz igual o Senhor Jesus falou para aquela mulher lá que ia ser apedrejada lá, que foi pega em adultério. Todo mundo ali pegou pedra ali. Mas trouxeram os escribas ali, aquele pessoal lá, trouxeram ela para Jesus ali para testar Jesus. Não foi nem por outra coisa, não. Trouxeram aquela mulher lá perante Jesus, o Senhor Jesus, e falou: essa mulher foi pega em adultério. A lei diz assim, assim, assim. Que quem faz isso tem que ser apedrejado. Tem que morrer, tem que pagar com a própria vida. A lei de Moisés diz assim. Ela foi pega em adultério. Tem que ser morta. Jesus, o que você diz disso? Os escribas falando para Jesus. Jesus só olha um dedo ali no chão, ali, escrevendo no chão. Aí fala: aquele que não tem pecado, que não, do meio de vocês, aquele que não tiver pecado, lança a primeira pedra. Naquela mesma hora, ninguém ousou lançar pedra naquela mulher, porque todos sabiam que tinham pecado. Tudinho fazia coisa errada. Aleluia. Tudinho ali era pecador, era falho. Então ninguém ousou jogar uma pedra naquela mulher. E tudinho, pelo contrário, eles jogando a pedra no chão, foram embora. E Jesus falou: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ela disse que não tem mais. Jesus falou: nem eu te condeno. Olha só, nem eu te condeno. Agora vai e não peques mais. Então Jesus quer isso de mim e de você. Que a gente siga no caminho dele e não peque mais. Aleluia.
Vai e não peques mais. É isso que o Senhor Jesus ele quer de nós. Porque o pecado é o único que nos separa de Deus. O pecado é uma barreira que nos afasta de Deus. É um muro, é uma muralha. Você aqui, aqui, aqui. Vou pôr pra cá, pegar na minha camisa. Você aqui, o pecado aqui e Deus aqui. Olha só. É uma barreira. O pecado fica no meio de você e Deus. Aleluia. O pecado é uma barreira. É o que nos afasta de Deus. E está lá no livro de Isaías 59. Diz lá. Porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. Olha só. As iniquidades, o pecado, faz separação entre nós e Deus. Nos separa de Deus. E os vossos pecados encobrem seu rosto de ti para que não os ouça. Quando você falar, clamar, gritar, chamar por Deus, ele até vai ouvir sim, ele vê tudo, mas ele não vai responder. Aleluia. Aleluia. Porque o pecado não deixa. O pecado ele separa nós de Deus. Aleluia. Então, você aí, que já aceitou Jesus, que está nos caminhos do Senhor Jesus, parabéns, continue. A palavra de Deus diz para você, para nós, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então persevere até o fim, até o último dia da sua vida. E você aí que ainda não aceitou o Senhor Jesus, aceite. Vá para os caminhos do Senhor Jesus o mais rápido possível. Aceite o Senhor Jesus. Procure uma igreja mais próxima de sua casa. Uma igreja mesmo. Que prega a palavra de Deus, que prega a Bíblia. Aleluia. Uma igreja que prega o Evangelho. Que prega o amor de Deus. Procure uma igreja mais próxima de sua casa. Se batize nas águas. Se batize nas águas. O batismo nas águas, é o sepultamento da velha criatura. É morrer para o mundo e viver para Deus. Você está sepultando ali a velha criatura ali. A natureza adâmica, você está morrendo ali, morreu, está sepultando nas águas ali. Você vai nascer com a natureza do segundo homem, Cristo. Aleluia. O batismo nas águas é isso. É morrer para o mundo e viver para Deus. Aleluia. E quando você partir daqui, aí sim. Quando você partir daqui, você nos caminhos do Senhor Jesus, você vai para um lugar muito bom, chamado, olha o nome de lá, Paraíso, Seio de Abraão, Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que por enquanto está lá no céu, mas até ela vai descer do céu, vai vir aqui para essa terra, depois que essa terra for queimada, o fogo queimar essa terra. Depois que o fogo queimar essa terra aqui,
que purificar a terra todinha, limpar de todo pecado, toda sujeira, o fogo queimar tudo, aí sim a cidade santa vai descer do céu e vai fazer morada aqui. Os salvos vão habitar aqui, nessa terra, na cidade santa, na Nova Jerusalém. Uma cidade toda feita de ouro. A praça da cidade de ouro, o muro de jaspe, a rua de ouro, até a sua casa lá. Eu creio que é de ouro. Louvado seja o Senhor. Porque o Senhor Jesus falou: na casa de meu pai há muitas moradas. João 14. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito. Olha. Aleluia. Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito. Perdão. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Olha só. Se não fosse, se fosse mentira, Jesus ele falava. E ele diz: vou preparar-vos lugar. Quem foi preparar o seu lugar? Jesus. O Senhor Jesus. Vou preparar-vos lugar. E voltarei. Ele disse que vai voltar. Ele foi. E ele vai voltar. Vou preparar o lugar. Aleluia. Aí ele diz: que para que onde eu estou, estejais vós também. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Oh, glórias. João 14. Vamos na Bíblia que é para não ter perigo de ter nada errado. Deus me livre de errar na palavra do Pai. Diz bem assim, você pode abrir sua Bíblia aí, em João... Aleluia. Você pode abrir sua Bíblia em João 14, no versículo 2 ao 3. Diz bem assim no 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus dizendo, tem muita morada lá. A sua tá lá, a minha tá lá. Depende de nós. Se assim não fora, eu vos teria dito. Olha só. Pois vou preparar-vos lugar. Quem foi preparar lugar? O Senhor Jesus. Já pensou você tendo uma casa feita pelo Senhor Jesus? O arquiteto do universo? Igual diz lá em Provérbios 8, diz que ele é o arquiteto do universo. Aleluia. E quando eu for, ele já foi. Jesus já veio a este mundo, morreu por nós e foi. E quando eu for e vos preparar lugar, ele foi preparar o nosso lugar lá. Voltarei e vos receberei para mim mesmo. Ele mesmo vai voltar e vai receber nós para ele mesmo. Aleluia. Para que onde eu estou, estejais vós também. Aleluias. Para que onde eu estou, estejais vós também. Então Jesus ele aceitou passar pelo que ele passou, para que aonde ele está agora, nós venhamos estar também. Aleluia.
O Senhor Jesus aceitou passar tudo o que passou para que, aonde Ele está agora, que nós venha também estar com Ele. Aleluias. Louvado seja o Senhor. O Senhor Jesus, Ele já pagou o preço. Você foi comprado. Eu fui comprado. A porta da prisão está aberta. Jesus, Ele já pagou o preço. Você escolhe ficar preso ou não. É você que escolhe se você quer ficar preso nas garras de Satanás, no lamaçal do pecado. Aleluias. Você que escolhe se quer ficar preso ou livre. Você escolhe se você quer ser livre ou preso. Se você escolher ser livre, é porque você quer o Senhor Jesus. Com o Senhor Jesus, você está livre. Agora o pecado, ele te prende. Se você escolher o pecado, escolher o engano do mundo, aí você vai continuar preso. A porta está aberta, mas você ainda continua preso. E por consequência disso, o pecado te separa e me separa. O pecado nos separa de Deus. Aleluia. O pecado, ele nos separa de Deus. Você já é livre. O Senhor Jesus te comprou. Você é muito valioso. Você é muito valioso e valiosa para Deus. Você, meu irmão, você, minha irmã, vocês são muito valiosos para Deus. O Senhor Jesus te comprou em um preço muito alto, preço de sangue. Você foi comprado lá naquela cruz, na cruz do Calvário. Aleluia. Não troque Jesus por nada desse mundo. Não troque Deus, não. Aleluia. Não troque a sua salvação por nada deste mundo, não. Tudo aqui vai se acabar, tudo vai se passar. Só que a Bíblia diz: aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aleluia. Quer permanecer eternamente com Cristo? Continue firme nos caminhos de Deus. Amém? Persevere firme na perseverança. Louvado seja o Senhor. Persevere firme. Não deixe Deus por nada. Não deixe o Senhor Jesus por nada. Louvado seja o Senhor. Que Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Que Deus venha abençoar grandemente, em nome de Jesus, a você e a sua família, em nome de Jesus. Que Deus abra o seu entendimento, em nome de Jesus. Que Deus te dê a salvação, no nome de Jesus Cristo. Que Deus te dê a força para você continuar firme nos caminhos de Deus até o último dia da sua vida. Em o nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Seja abençoado pela mão de Deus, em o nome de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Graça e paz a todos, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Oh, glórias. Só a palavra de Deus para nos abençoar.
Só a palavra de Deus para nos abençoar. Eu ia fazer uma live curta por causa do horário, já é tarde, mas quando é Deus que fala, louvado seja o Senhor. Que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor.